Conhecimentos Pedagógicos apresenta Tendências Pedagógicas. Ao estudarmos as tendências pedagógicas na trajetória da educação brasileira, nos deparamos com dois grupos. O primeiro, o da pedagogia liberal, o segundo, da pedagogia progressista. Neste primeiro grupo encontramos esta palavra liberal, mas ela não tem um sentido democrático. Esta educação vai lutar pela conservação da sociedade como está. Já a pedagogia progressista busca a transformação da sociedade. A pedagogia liberal se divide em 4 grupos: pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, pedagogia renovada não diretiva e tecnicista. Já a pedagogia progressista, ela se divide em 3 grupos: pedagogia libertadora, pedagogia libertária e crítico social dos conteúdos. A pedagogia tradicional começou com os primeiros educadores do Brasil, os jesuítas. Já a renovada progressivista e a renovada não diretiva tiveram seu início no final do século XIX e começo do século XX. A pedagogia tecnicista, já para os meados do século XX, década de 60. A libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos começaram na década de 70, mas ganharam força a partir da década de 80. Alguns autores não subdividem a pedagogia renovada progressivista e pedagogia renovada não diretiva. Apenas colocam como pedagogia renovada, ou então pedagogia da escola nova, lembrando o manifesto dos pioneiros. E também alguns não mencionam a pedagogia libertária. Para melhor compreensão, vamos analisar neste estudo cada uma destas tendências. Pedagogia tradicional. O principal personagem desta pedagogia é o professor. Ele é o centro. Ele é autoritário e suas aulas são expositivas. O principal foco é o conhecimento intelectual e moral. O método utilizado é o da repetição e memorização mecânica. Portanto, todos os seus alunos são alunos passivos. Este conhecimento é chamado pelos críticos de conteúdo enciclopédico, porque, na verdade, ele não faz nenhuma relação com a realidade ou o cotidiano do aluno. O aluno é como se fosse uma folha em branco que vai sendo preenchido pelos conhecimentos que o professor transmite, os quais ele tem a obrigação de reproduzi-los, e ele é testado sempre através de exames para verificar a sua capacidade de memorização. Esta é a sala da pedagogia tradicional, professor como centro e o aluno um ser passivo. Em oposição à pedagogia tradicional, surge a pedagogia renovada progressivista, ou conhecida também como renovada pragmática. O progressivista está relacionado a uma escola dentro de uma sociedade em mudança, mas não podemos confundir com progressista, que vamos ver logo mais à frente. Qual o foco da pedagogia renovada progressivista? Nós temos então aqui o aprender a aprender. Os alunos são levados a aprender fazendo ou aprender a aprender. Os métodos utilizados na pedagogia renovada progressivista são as pesquisas, os projetos, as experiências. O professor passa a ser um auxiliar. Ele vai criar condições para que o aluno se autodesenvolva, para que o aluno tenha uma autoaprendizagem. Por isso, ao contrário da pedagogia tradicional, que o professor era o centro, agora quem passa a ser o centro é o aluno. Nesta pedagogia, o trabalho em grupo é supervalorizado, porque o aluno aprende a ser solidário, participativo e também a respeitar o outro. Portanto, através das descobertas, o aluno passa a ser também um aluno ativo, bem oposto ao aluno passivo que vimos anteriormente. Pedagogia renovada não diretiva. A ênfase aqui é na formação de atitudes através do relacionamento interpessoal. Professor e aluno num clima agradável. O professor é um facilitador. Ele deve ser um especialista em relações humanas. Ele deve ser confiável, receptivo, criando um clima de aprendizagem ou de autoaprendizagem. Os alunos buscam a
autorrealização. Por isso colocamos aqui aluno realizado, essa busca pela autorrealização e também uma aprendizagem mais significativa que possa ser aplicado na prática. Na pedagogia renovada não diretiva, o aluno ainda é o centro do processo educacional. O mais importante não são os livros, as aulas, as matérias, mas sim a sua realização pessoal, é sentir-se bem consigo mesmo e com o seu semelhante. A pedagogia tecnicista surge com a função de preparar recursos humanos para a mão de obra das indústrias, por isso tem como missão a eficiência e a produtividade. Aqui não é o professor o centro e muito menos o aluno, e sim as técnicas. Por isso o professor é um administrador destas técnicas que podem ser a instrução programada, o microensino, a tecnologia. Portanto, os alunos são alunos preparados para serem produtivos. A instrução programada ela é uma forma de ensino autodidata, é baseada no princípio de perguntas e resposta, onde a resposta é imediatamente verificada. Nesta pedagogia se ensina a fazer, por isso o professor faz uso de um instrumento muito importante que é o planejamento. Ele estabelece seus objetivos e também todas as técnicas e métodos que serão utilizados, bem como a forma de avaliar esses alunos para que eles desenvolvam habilidades e possam atuar já no mundo pronto. Vimos até aqui o grupo das pedagogias liberais, a tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Agora vamos começar a conhecer a pedagogia libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Pedagogia libertadora está fortemente ligada ao seu idealizador, Paulo Freire. Tem como missão a conscientização e a transformação social. Ela propõe a formação de homens capazes de refletir sobre sua realidade, reconhecer-se como oprimido e visar mudanças estruturais na sociedade. Por isso, trabalha com temas geradores, através de grupos de discussão e também realizações de diálogos. O professor é considerado nesta pedagogia um animador, buscando formar alunos críticos. Os textos de leitura são redigidos pelos próprios alunos porque a transmissão de conteúdo é considerada uma invasão cultural. A pedagogia libertária propõe a participação crítica dos alunos. O professor, ele é um orientador para ajudar a desenvolver esse aluno participativo. A questão dos grupos também é muito importante porque o conhecimento se dá através dessa vivência grupal. As reuniões, as eleições, as assembleias ajudam a combater a burocracia, que é um instrumento de ação dominadora do Estado. Tanto a pedagogia libertadora como a libertária defendem, portanto, uma autogestão pedagógica. A pedagogia crítico-social dos conteúdos valoriza o conhecimento como forma de crítica e possibilidade de superação do modelo de sociedade. Portanto, ela enfatiza o conteúdo vivo indissociável da realidade. Nós temos aí algumas formas de trabalho como análise crítica, a teoria e prática e também a experiência e o saber. O professor é um mediador nessa tendência, porque ele vai oportunizar o domínio dos conhecimentos e habilidades que tornará o aluno capaz de criticar o modelo social e também de transformá-lo. Por isto, aluno transformador. E através dos métodos aqui relacionados, o professor busca relacionar os conhecimentos sistematizados à realidade do educando. Resumindo, nós temos então dois grandes grupos, o das tendências liberais que preparam seus alunos para assumir o seu papel na sociedade em que está e as tendências progressistas que preparam os alunos para então transformar a sociedade em que vivem. Mas quem é o centro em cada uma delas? Na tendência tradicional, o professor é o dono do saber. Ele é o centro. Já nas renovadas, o aluno é o centro. Na tecnicista, o método é muito importante para o processo produtivo. Na libertadora e libertária, que não aceita imposição, é a autogestão pedagógica. Já na crítico-social dos conteúdos, a relação entre conteúdo e sociedade é de suma importância para uma futura transformação. E o professor, na tradicional, ele é autoritário, na renovada progressivista, um auxiliar, e na renovada não diretiva, um facilitador. Na tecnicista, administrador, libertadora,
animador, libertária, orientador e na crítico-social dos conteúdos, um mediador. Já o aluno na tradicional, ele é meramente passivo. Na renovada progressivista, um ser ativo e na renovada não diretiva, ele busca autorrealização. Na tecnicista, um ser produtivo. Na libertadora, crítico. Na libertária, participativa, ou seja, em ambos, crítico e participativo. Na crítico-social dos conteúdos, ele busca ser um transformador. Vamos relembrar pelo menos um método de cada tendência. Na tradicional, nós temos a aula expositiva. Na renovada progressivista, as pesquisas, descobertas. Na renovada não diretiva, o relacionamento interpessoal, muito importante. E na tecnicista, a instrução programada é um dos métodos. Na libertadora, temas geradores. Libertária, vivência grupal. E na crítico-social dos conteúdos, análise crítica. O foco da pedagogia tradicional está no desenvolvimento intelectual. Da renovada progressivista, no aprender a aprender ou aprender fazendo também. Renovada não diretiva, a formação de atitudes. Tecnicista, eficiência e produtividade. Libertadora, conscientização e transformação. E libertária, participação crítica. Já a crítico-social dos conteúdos quer oferecer um conteúdo vivo, indissociável da realidade. Finalizando, temos alguns destaques. Na tradicional, temos Herbert, que estruturou passo a passo a aula, com a preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação de exercícios. E aqui podemos mencionar também os jesuítas, que aplicaram a metodologia tradicional durante muitos anos. A renovada progressivista, temos Piaget com sua teoria de aprendizagem, Dewey relacionado aos projetos e Anísio Teixeira se destaca no movimento dos pioneiros. Renovada não diretiva, temos Carl Rogers, que enfatizou a questão da afetividade na educação, o relacionamento professor-aluno. Tecnicista, Skinner, com a teoria comportamentalista, em que se utiliza o estímulo e resposta. Bloom, com a sua classificação sobre os objetivos. Na libertadora, o nome sempre vem em mente. Paulo Freire, que destacou aí uma educação para jovens e adulto. Na libertária, temos Preney Miguel Arroyo, na crítica social dos conteúdos, Nadias e Dermival Saviani. Vejamos esta questão da FAPEC. Libânio, ao estudar as práticas pedagógicas existentes no Brasil, optou por classificá-las em 2 blocos. O quadro que nós estudamos está tanto no livro de Libânio quanto no livro de Lucchesi, portanto vamos relembrá-lo. As tendências pedagógicas se dividem em 2 grupos, o das pedagogias liberais e o das pedagogias progressistas. O que não podemos confundir é a pedagogia liberal com pedagogia libertadora, pedagogia progressista com pedagogia progressivista. Não pode ocorrer a confusão destes termos ao analisarmos uma questão. Portanto, os termos corretos para estes 2 blocos são pedagogia liberal e pedagogia progressista, que é o segundo bloco. Então, nós observamos, ao analisar cada uma dessas alternativas, que estes termos encontram-se apenas na letra D e na letra E, que são as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Aqui nós temos o inverso, progressista e liberal. Mas na letra E, ao definir a liberal como as pedagogias que lutam pela construção de uma nova forma de sociedade, esta questão já está automaticamente errada, porque ela não luta por uma nova forma de sociedade, e sim as progressistas, que partem da análise crítica da realidade social, constituindo-se de instrumento de luta de professores em busca de uma nova ordem social, e as liberais, que defendem que a função da escola é preparar o indivíduo para o desempenho de seus papéis sociais, conforme suas aptidões individuais. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Aqui nós temos uma outra questão, agora do Instituto Graça Aranha. A filosofia da educação apresenta 3 tendências filosófico-políticas que influenciam acerca do valor e do sentido da educação na e para a sociedade. Essas correntes fazem uma crítica à divisão injusta da sociedade capitalista e colocam o ensino numa perspectiva progressista, orientando alunos e professores para a necessidade de promover a transformação social. Vamos relembrar quais são as 3 tendências progressistas que mencionam a questão. A libertadora faz parte da tendência progressista, a libertária, e qual é a última? A crítico social dos conteúdos.
Então, nós temos essas 3 tendências que fala a questão aqui. Então vamos à alternativa A. Inspirada na concepção libertadora, elaborada e difundida por Paulo Freire. Ok, libertadora está dentro da perspectiva progressista, mas quando ele menciona, bem como a concepção humanista que defendia o ensino centrado no sujeito, o aluno como centro não está dentro da perspectiva progressista, porque ela faz parte daquele grupo das pedagogias liberais. Letra B, cognitivista idealizada por Piaget. Jean Piaget faz parte também do outro grupo da tendência liberal. Então, a letra A e a letra B estão descartados. Letra C, inspiração na concepção libertadora, ok, elaborada e difundida por Paulo Freire, bem como vertentes com referência teórica baseada no marxismo. Vejam bem, a progressista luta por uma nova ordem social, que é o mesmo ideal do marxismo, portanto, a letra C está correta. Mas vamos ainda verificar a D, cognitivista idealizado por Piaget. Piaget já vimos, não pertence a esse grupo do progressista. E também a comportamentalista, que faz parte da tecnicista, que está dentro das liberais. Portanto, está errada também a letra E, não diretiva idealizada por Rogers, está dentro das pedagogias liberais e não progressista. Bem como cognitivista idealizado por Piaget, está dentro da renovada, faz parte das liberais e não progressistas. Portanto, realmente, a letra certa é a letra C. Vamos conhecer agora o material pesquisado para a elaboração deste estudo. Pesquisamos no livro História das Ideias Pedagógicas, de Moacir Gadotti, livro Didática, de José Carlos Libânio, livro Filosofia da Educação, de Carlos Cipriano Lucchesi, livro Didática Geral, de Bruno Taranto Malheiros, apostila de Sônia Maria Nogueira, chamada Didática, Dermival Saviani, com o livro Escola e Democracia, e uma Passos Veiga e o livro Repensando a Didática, e também o site PCI Concursos, onde temos modelos de provas.